Padre Fábio de Mello, todo mundo conhece, ele foi num shopping em Joinville, alguma coisa assim, com um amigão dele da academia, ou alguns amigões da academia, e ele foi comprar um docinho de leite na Havana, aquela loja bem cara que vende coisa de doce de leite, não sei o que lá. Aí, o que aconteceu? Teve algum tipo de discussão, porque quando ele foi pagar o docinho de leite, falaram que o preço estava errado. Ele falou assim: não, lá na gôndola tá mais barato e aqui está me cobrando mais caro. E isso gerou toda uma situação. Tá, então esse vídeo aqui foi quando ele foi comprar o doce de leite e viu que o preço estava errado, aí ele reclamou, e aí ele fez esse vídeo aqui, tá? Ao invés dele só ir lá e resolver na hora, não, ele achou que era uma boa ideia ele pegar o Instagram dele com milhões de seguidores. Com 26 milhões de pessoas. É uma denúncia, mas é um alerta para que as pessoas que trabalham com comércio saibam que elas não estão acima do bem e do mal. Que existe uma Nem lei você. do direito do consumidor que prevalece em todo o território nacional. Não é a sua loja, porque você decidiu, que ela vai ficar fora do que rege o direito do consumidor. Ou seja, Padre Fábio Russomano Mendes. Esse aqui é o Padre Fábio. Estamos aqui em Joinville, muito bem recebidos por todos, uma cidade linda, povo querido, acolhedor. E a gente entrou numa loja da Havana, aqui de um shopping, em Joinville. E lá estava uma fileira de doce de leite, sem açúcar, com preço. Tudo bem, peguei 2 potes, fui para o caixa pagar, e aí vi que o valor que estava sendo cobrado era muito maior do que a soma de 2 potes com o preço que estava na estante. Aí, muito educadamente, eu disse à moça do caixa: olha, a soma está errada porque o doce de leite custa isso, 2 potes, então o valor seria este. Aí ela ficou assim, foi lá, viu, eu falei: não, lá está errado. E nisso o gerente já se adiantou em ser extremamente deselegante, em dizer: o preço está errado e é isso, se quiser levar, o preço certo é este. Eu só falei assim para a moça: olha, eu não vou criar caso, porque não estou nem aqui para isso. Eu não vou criar caso Criando caso. enquanto vou lá no Instagram criar caso. Mas é apenas para lembrar que quando um preço está especificado, o estabelecimento comercial tem que honrar aquele preço que está anunciado, mesmo que ele esteja errado. E nesse caso, ele tá certo, tá? Não tem nada, isso não é o problema. Ele tá certo, você tá lá na gôndola, tá o valor, eles têm que pegar e fazer por tal valor. Mas a questão não é essa, foda-se isso, porque o problema é que ele foi lá no Instagram dele, falou isso aqui, e nesse vídeo ele não tá completo, mas no vídeo completo, ele ainda pega e ele se direciona à loja Havana, ele pega e fala o nome do estabelecimento, e ele fala diretamente, tipo assim: olha, esses são os gerentes que vocês têm, lojas Havana. Ou seja, basicamente ele tava querendo que a pessoa fosse demitida, porque ele falou diretamente, tipo assim, com a loja Havana. E é óbvio que a loja, vendo isso aí, vendo o padre falando mal da loja, lógico que o moço, o tal gerente, seria demitido. Né? Já pensou, você é a loja Havana? Você fala: foda-se o gerente, para o cu, arranja outro gerente. O padre tá falando mal, então agora precisamos demitir essa pessoa. E aí, o que aconteceu? Começa a treta aí, né? O gerente foi demitido, obviamente, e aí ele vem a público e ele fala, ou seja, vamos ter a versão do gerente também. Aqui está o tal gerente, o moço que foi demitido. Então vamos ver. Mas vamos ver então o que o gerente tá falando. Até poucos dias atrás eu era apenas um trabalhador comum, gerente de uma cafeteria aqui de Joinville. Hoje, por conta de um vídeo que repercutiu muito nas redes sociais, a minha vida está de cabeça para baixo. No sábado passado, dia 10, na véspera de Dia das Mães, entrou na loja um cliente acompanhado de outras pessoas. Uma dessas pessoas que... Outros bofes, marombas, bem malhados e provavelmente suados também. questionou o valor do produto, então eu, como gerente, fui chamado pela atendente do caixa para poder verificar o preço do produto na prateleira. A plaquinha do preço estava caída,
eu coloquei a plaquinha no lugar, orientei a minha equipe ali e voltei a trabalhar normal. Não falei com esse cliente, não olhei para ele e não destratei ele em momento algum. Algumas horas depois, os donos da... Ou seja, segundo a versão dele, ele nem falou com o padre, ele nem sabia, ele nem olhou para a cara do padre para ver que ele era o padre, o religioso. Ele nem sabia quem era o religioso, segundo a versão do gerente. E segundo a versão do gerente, diz ele que a plaquinha estava caída. Se a plaquinha estava caída, como o religioso de Melo sabia qual era o valor? Se a plaquinha estava caída. Como é que ele sabia qual que era o valor certo e qual que era o valor errado? Se a plaquinha nem estava lá, de acordo com o gerente, né? Eu não estava lá, eu não sei. E aí foi isso, né? Ele vai continuar aqui, daí ele vai falar que ele foi demitido e tudo mais, mas essa é a versão dele, que ele nem olhou pro padre. Aí o padre Fábio não deixou barato, ele não conseguiu deixar o trabalhador falar que ele veio com o comeback, né? Tá aí. E agora, esse, se eu não me engano, é o pronunciamento depois do gerente ter falado que foi demitido, que se fudeu. E vamos ver, ele tá com essa cara, ó, assim, ó. Primeiramente, quero lamentar que o rapaz que era o gerente da cafeteria onde nós tivemos o problema lá em Joinville foi demitido. Mas você quer lamentar? Você tem certeza que você quer lamentar? Que nota você daria pra essa camiseta estilo Aparecida? A minha avó adoraria essa camiseta. Se eu desse essa camiseta pra minha avó, ela ia ficar muito, mas muito feliz. Acho que quem erra precisa ter uma segunda oportunidade. Mas também quero dizer, ele tem dito que eu menti sobre o que... Ou seja, aqui ele já tá partindo do pressuposto que o cara errou. E o senhor gerente está errado e ele está correto. Porque ele errou, ele tem que ter uma segunda chance. O gerente, não o padre, tá? Vamos lá. aconteceu, que eu não tenho nenhuma necessidade de mentir. E já que ele menciona as câmeras de segurança para dizer que não houve desrespeito, ele tem dito que eu nem vi o preço do doce de leite. Peguem as mesmas câmeras de segurança e vocês vão ver, vocês que estão aí na loja, que precisam averiguar bem a situação, que quem foi até a estante pegar o doce de leite fui eu. Tudo bem, mas o preço que podia estar lá era o do com açúcar. Pegou e quis falar que era o mesmo preço do outro. Eu não acredito que eu tô defendendo a loja Havana. Na verdade, eu não tô defendendo a loja Havana, eu tô defendendo o coitado que se fudeu. Eu vi o preço. Depois eu entreguei para o pessoal que estava comigo. Nós tínhamos terminado de fazer um treino na academia ao lado. Eu estava sem dinheiro, eles iam pagar. Foram ao caixa fazer o pagamento. Eu continuava vendo as coisas ali. Estava vendo uns bombons na frente. E aí, quando notaram que o preço era outro, que me chamaram no caixa. Aí eu falei, Chamaram como no assim? caixa pra Flores, ele... tá? Chamaram ele no caixa com a esperança dele operar um milagre, né? Faz uma promoção aí, padre. Havendo uma diferença do preço cobrado para aquele que está anunciado. Ela foi lá, comunicou, e nisso o gerente começou a querer saber quem foi que pôs o preço errado. Ele começou uma pequena discussão ali com as funcionárias, quando eu acho que naquele momento não era a hora de discutir quem pôs o preço errado. Não Era hora de vir falar com a gente. Não, ele realmente não falou. Ele não trocou nenhuma palavra comigo, nem eu com ele. Ele veio e falou alto, para todo mundo ouvir. O preço é este, quem quiser levar que leve, não posso mudar no meu sistema. Ponto. Foi só isso que aconteceu. Bom, se foi só isso que aconteceu, precisava você ir lá no teu Instagram, se direcionar diretamente à rede Havana pra fazer um escarcel? Tipo assim, beleza, você tá no teu jeito de reclamar, mas ele precisava fazer isso, esse escarcel todo? Ele, especialmente sendo um padre? O cara tá errado mesmo estando certo. Com a questão do preço, mas a atitude não faz sentido. Ainda mais pra uma pessoa que se diz religiosa, que se diz do bem, que quer o bem de todo mundo, e blá 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 blá. Será que ele não pensou, cara, se eu usar esse meu Instagram, que é gigantesco, será que eu não vou causar um estrago na vida desse ser humano? Será que é isso que Jesus iria querer que eu fizesse? Que eu estragasse a vida do gerente? Fica essa questão aí no ar, né? O gerente não tinha que ficar discutindo com o funcionário quem pôs aquele preço errado ou não naquela hora.
Ele tinha que ter vindo até nós, dirigido-nos a palavra, ou pedido desculpa. Sabe, minha gente, eu ainda falei, não há nada que um sorriso no rosto não resolva. Perdoe-nos, o preço está errado. Eu teria levado pelo preço certo. Perdoe-nos. Vocês já falaram isso pra alguém? Perdoe-nos. Já pediu perdão pelo preço do seu doce de leite hoje? Como é que é a frase da Bíblia? De Jesus lá? Perdão, Pai, eles não sabem o que fazem. Não é isso? É isso que Jesus fala. Perdoem eles, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Corta pro padre aqui. Perdoe-nos, nós não sabemos o que fazemos. E aí ele vai lá e perdoa. E fica uma coisa bem bíblica, assim. Sem nenhum problema. Tanto é que eu ia levar. Eu só tinha avisado a menina, olha, vocês estão cometendo um erro, corrijam para que isso não ocorra novamente. O preço anunciado precisa ser honrado. E quando ele falou alto ali para todo mundo ouvir, o preço é esse, se quiser levar, leva, foi a única coisa que ele falou para que nós ouvíssemos. Ele nem falou para nós. Ele não nos olhou nos olhos, não nos procurou. A minha conversa foi com a menina do caixa. E ela é minha testemunha. E aí ele fica aí, blá, 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 blá. Mas temos o vídeo. Nós temos o vídeo aqui em mãos. A delegacia... 8K. Não tá tipo 2 pixels. Tem o vídeo da câmera de segurança. Pegaram e licaram. E aí, beleza. Essa aqui é a lojinha, né? Vamos ver se a gente consegue entender o que tá acontecendo. Acho que não tem áudio. E pra ajudar, não tem áudio. Ó. Daí o cara aponta e fala, ah lá. Aí, ó, o amigão fortão dele pega e fala, olha aqui, sua vagabunda, tá ali. E aí ela olha e fica meio, né? Nossa! E o padre aqui, ó, ele tá trajado, né? Com a roupinha de academia dele. Aí a senhora vai lá e ela vai, tá, deixa eu ver o que tá acontecendo. Aí chamou o outro lá, ô Norberto. Aí ela faz aqui, ó, vem aqui, prostituta. Chama o gerente. E vai lá o gerente Jair. Se não me engano é Jair o nome dele mesmo. Ah, é Jair. Acho que é Jair. Aí ele vem aqui pra resolver o pepino. Ele não está perto do padre, vocês estão percebendo? Cadê o padre, inclusive? O padre sumiu? Bom. Ele tá lá, ó, ele vai falar com a moça. Aí ele, não, esse preço tá errado, sei lá. Não, tá errado. Esse não é o valor certo, não. Ó, é Jair José. Jair, viu? Falei. Aí ele vai lá e pega, não sei se ele pega o preço, não sei se ele pega o doce de leite, mas ele vai lá e pega aqui. E o padre tá aqui, ou seja, eles nem chegaram perto um do outro. Vocês estão vendo, eles não teve o encontro. E aí ele tá indo em direção ao gerente, né? Porque ele quer confusão. Nosso influencer. Olha lá, ele tá chegando perto e o gerente não tá olhando pra ele. Dá pra ver que o gerente tá tipo, foda-se, falando ali com a galera. E não tá nem olhando pra cara do padre. Aí ele pega e ele realmente, ele passa do lado, mas dá pra perceber que ele não olha pra cara dele. Ele quase passa através do padre. Ele não presta atenção. E aí ele vai ali, coloca o preço, ou seja lá o que for, e volta. Ele não fala com eles em momento algum. Aí o fortão tá aqui junto, andando assim, né? Igual um fortão. Igual a porta. Exato. E o que acontece? Ele meio que olha, talvez, até pra esse aqui, mas ele não se dignifica a olhar pro padre. Será que o padre tava no modo de espectador e tava invisível? Eu não sei, mas eu acho que ele realmente não percebeu quem era. Porque tem uma questão. As pessoas, às vezes, quando elas têm uma certa fama, elas acham que todo ser humano na Vai face da olhar Terra e vai santificar e oi. vai reconhecer. E às vezes, tipo assim, a pessoa só ou não sabe quem você é, porque não é religioso, não é nada. Cara, eu vi tão poucas vezes esse cara que provavelmente ele passaria batido, o padre Fábio. Mas ele tá aqui, tipo assim, ele provavelmente nem falou com ele, ó lá. E aí ele sai e foda-se. E é isso. E aí, nesse momento, no cérebro do padre já tava assim, isso aqui vai pro Instagram. Ele Boa pode até tarde. ter falado, a gente não tem o áudio. Mas ninguém esboça a reação. Parece, tipo, que a gente tá dando o espectador num roleplay de um The Sims. Nada acontece. Só o gerente vem, o gerente vai, maromba vem, maromba vai. Sacola, aponta, acabou. E aí, veja só. Gerente diz que dono de café confirmou sua inocência.
O ex-gerente afirma que o proprietário do café reconheceu sua inocência, mas alegou pressão da repercussão do caso para demiti-lo. Fábio de Mello, gerente, diz que dono de café confirmou sua inocência. Ex-gerente afirmou que o proprietário da cafeteria reconheceu a sua inocência, mas alegou pressão da repercussão do caso para demiti-lo. Jair José Aguiar de Rosa concedeu entrevista ao canal do jornalista Ricardo Feltrin no YouTube e voltou a se defender das acusações feitas pelo religioso. Na conversa com o colunista, o ex-gerente afirmou que não discutiu e sequer chegou a conversar com Fábio de Mello, como o padre havia alegado. Ele disse ainda que foi demitido por pura pressão exercida pela repercussão causada pela denúncia de uma figura pública. Mas é isso aí. Então ele pegou e ainda falou que o dono assumiu que não, você não tem culpa, mas a gente se fudeu, então você vai ter que rodar agora, meu querido, porque o padre foi lá falar, e aí fica ruim pra nós, como é que fica o meu lado, né, tá com 2 conversas, e aí? Aguarde o processo. Eles não tinham como demitir o padre, né, então eles tiveram que demitir o pobre do gerente. E tem mais ainda, tá, galera? Não acabou isso aqui. Porque o padre, ele falou mais coisa depois disso. Vocês verem como o povo não... Esse Meu é o último prego no caixão? É o estou à beira da loucura? Isso. O padre foi lá e falou: as pessoas querem odiar, a qualquer custo, querem odiar, por qualquer motivo. Elas precisam eleger um foco para a manifestação de seus lados sombrios. Querem extravasar o fel, que circula pelas veias, desaguar nos outros as enchentes que naufragam as embarcações de seus sonhos. O que significa isso? Quanto maior a insatisfação existencial, maior será a urgência de destruir os outros. O ódio virtual, mentindo, caluniando, blasfemando, é tão desproporcional à medida que se estabelece entre o que realmente aconteceu e o ataque. A conclusão de que as pessoas não querem a verdade, elas só querem a versão que melhor se adapta à sua necessidade de odiar. E odeiam, e estimulam que outros odeiem também. Não sei como vocês têm sobrevivido às novas versões de guerras. Eu estou a um passo de desistir. Desiste. Proteja-se. Em proporções diferentes, vírgula, é claro, vírgula. Mas você está sob a mira mais assertiva. A mira da mais assertiva armadilha que o diabo criou. O mundo virtual. Pobrezinho. Tadinho de padre. Então, aí, foi isso aí. Eu não sei se teve mais alguma coisa. Eu chuto que não tenha tido mais nada depois disso. Não, isso é a atualização mais recente. Talvez ele tenha desistido. Talvez ele tenha desistido.